sou o professor Romildo Neto e hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Primeiro, para a gente falar de área, vamos ver algumas definições para a gente chegar lá em figura plana. Primeiro tem o polígono. E o que é o polígono? São figuras planas fechadas delimitadas por um segmento de reta que são os lados do polígono. Então, os polígonos recebem nome conforme o número de lado. Então, é figura fechada. Então, qualquer figura que eu tiver fechada, aqui ó, é um polígono. Beleza? Elementos do polígono. Nós temos os ângulos. O que é os ângulos? É isso aqui. Tem um ângulo externo e um ângulo interno. Então, os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Então, eu pego esse lado. Esse lado que são vizinhos, o encontro deles aqui, ó, essa abertura aqui é chamada de ângulo. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento de outro. Então, eu prolongo esse lado, aí tem esse lado aqui, isso aqui é o ângulo externo. E aqui, ângulo interno. Diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Então, eu tenho o vértice, é a ponta aqui. Então, aqui é um vértice. Então, ele não liga, aqui é um vértice consecutivo e aqui. E o que é diagonal? Sai desse vértice e vai para outro que não é consecutivo. Então, isso são diagonais. Lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices. Então, a cada pedacinho aqui é um lado. Aqui, aqui, aqui. Segmento de reta corresponde à união de dois pontos distintos. Então, aqui. E vértice corresponde ao ponto de encontro de segmentos, que é essa aqui. Que é a ponta, vamos dizer assim. E temos nomes, porque dependendo do... Não costuma cobrar tanto, mas dependendo do concurso pode cobrar esses nomes. Então, é bom pelo menos a gente passar aqui pelos nomes. Eu só posso ter figura com no mínimo 3 lados. Eu não consigo fazer uma figura com 2 lados. Então, com 3 lados, eu tenho triângulo, tri. Então, tri está ligado à palavra 3. Ângulo, 3 ângulos. Então, triângulo, pentágono. Penta, 5. Então, um polígono de 5 lados. Eita, aqui está faltando... Ah, tá. Então, vamos aqui. Ah, tá. Agora que eu estou vendo que vem para cá. Então, ó, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Penta, 5, pentágono. Hexa, que seria 6, hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Dodecágono, 12 lados. Faltou 11 aqui. Um decágono. Deixa eu pôr aqui 11 lados é igual a 1 dodecágono. Então, 11 lados, 12 dodecágono, então 15 pentadecágono e 20 icoságono. Ok, pessoal? Então, aqui estão os nomes. É bom saber os nomes, dependendo com o que se cobrar, você já saberá resolver a questão. Agora, as principais figuras assim, que tem é os triângulos e os quadriláteros, que costumam ter que são mais cobrados e que tem classificações. Né? Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. E outra coisa, pessoal, o número de lados é o número de ângulos. Então, um polígono, você tem 3 lados, ele logo tem 3 ângulos. Há 7 tipos de triângulos e sua classificação depende da disposição dos ângulos, podendo ser isósceles, equilátero, escaleno, retângulo, obtuso, agudo ou equiângulo. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. O lado desigual, em geral, utilizado como referência de base. Então, tá vendo? Ó, esse lado igual a esse. Então, esse outro lado aí que não é igual, a gente chama de base, tá? Repare aqui que ele já tem uma coisa importantíssima. Todo triângulo isósceles, os ângulos que a base forma com os lados iguais, eles são iguais. Ó. Então, esses ângulos aqui têm a mesma medida. Se eu chamo aqui de alfa, aqui também é alfa. Ou seja, eles têm a mesma medida. Triângulo equilátero possui os 3 lados iguais, logo os 3 ângulos iguais, tá, pessoal? Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, ó, soma dos ângulos
internos de qualquer triângulo, qualquer aqui porque pode ser qualquer mesmo, tá, pessoal? De qualquer triângulo é 180. Ok, pessoal? Então, como os lados são iguais, os ângulos são iguais, então eu divido 180 por 3, dá 60 cada ângulo. Então, triângulo equilátero, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Triângulo escaleno, nenhum dos lados é igual. Então, aqui, cada um tem uma medida aqui, então eu posso chamar A, B e C. Triângulo retângulo, um dos ângulos forma 90 graus, aí os outros dois são menores que 90. Pessoal, o ângulo de 90 graus também ele vem representado assim, ó. Ele vem um quadradinho, alguns com pontinha aqui dentro, tá? Triângulo obtuso, um dos ângulos é maior que 90. Os outros dois tem que ser menor que 90, mas tem um que é maior que 90. Então, esse ângulo aqui, maior que 90. Triângulo agudo, todos os ângulos são menores que 90. Então, todos... Deixa eu apagar isso aqui que ficou esquisito isso. Então, todos menores que 90. Ok, pessoal? Quadrilátero, então a gente vimos os triângulos, as suas classificações, vamos para os quadriláteros. Aí tem uma figura importantíssima chamada quadrado. Polígono de 4 lados iguais. Então, ó, quadrado, 4 lados iguais. Quadrado ou quadrilátero é uma figura, ou quadrilátero é que, sendo que o quadrilátero ele tem outras figuras. O quadrado é um dos quadriláteros. É uma figura geométrica plana que possui os 4 ângulos congruentes. Aqui é a mesma coisa aqui. Iguais, tá? Retos 90. Aqui, pessoal, primeiro vamos pensar o seguinte. Repare que um quadrilátero, nesse caso o quadrado especificamente, eu posso dividir em 2 triângulos. Se a soma aqui é 180, aqui a soma dos ângulos é 180, esses ângulos aqui. Logo, o quadrilátero, a soma dos ângulos do quadrilátero, soma dos ângulos dos quadriláteros é 360, porque 180 mais 180, porque eu tenho 2 triângulos. Se cada triângulo é 180, eu formei 2 triângulos, logo é 360. Ok. E o quadrado ele tem a característica dos 4... Opa, essa figura ficou feia aqui. O quadrado tem a característica de ter os 4 lados iguais. Então, aqui, ó, 4 lados iguais e também 4 ângulos iguais. E, mais especificamente, 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos retos, é o que está escrito aqui. Ok, pessoal? Retângulo. Retângulo é o seguinte, não é... Vamos ver aqui, ó, figura geométrica plana marcada por 2 lados paralelos no sentido vertical. Então, esse paralelo a esse. E os outros 2 lados paralelos na horizontal. Então, eu tenho 2 paralelos na vertical, 2 paralelos na horizontal. Assim, todos os ângulos do retângulo formam ângulos retos de 90 graus. Por quê? Como eles são paralelos, então um lado é perpendicular ao outro, formando 90 graus aqui. Os 4 ângulos aqui medem 90, tá, pessoal? Trapézio. Chamado de quadrilátero notável, pois a soma dos seus ângulos internos corresponde a 360, o trapézio é uma figura geométrica plana. Aqui não é só o trapézio, tá, pessoal? Qualquer figura de 4 lados, ela tem a soma de 360. Ele possui 2 lados e bases paralelos. Então, aqui a diferença do trapézio para o retângulo, que o retângulo, os 2 lados são paralelos 2 a 2. No caso do trapézio, só 2 lados são paralelos. Nesse caso, esse lado aqui. Poderia ser uma figura de ponta cabeça. Opa, deixa eu... tá sendo torto aqui. Então, vamos fazer aqui, paralelo. Eita. Então, ó, paralelo aqui. Opa. Então, aqui é um trapézio. Repare que só os 2 lados que estão na verticais que são paralelos. Então, aqui os lados paralelos estão na horizontal, aqui está na vertical, pode estar inclinado, mas a questão possui 2 lados paralelos, os outros 2 não.
ele possui dois lados e base paralelos, onde uma é maior que a outra, porque como os outros dois lados não é paralelo, logo esses lados paralelos não são iguais. São classificados em retângulo, possui dois ângulos retos, então retângulo é mais ou menos assim. Aqui, então tem esse ângulo reto, esse ângulo reto. Trapézio isósceles ou simétrico, os lados não paralelos possuem a mesma medida, então ó, aqui ó, tem os dois lados paralelos. Esse lado aqui, ele é... Então, esse lado é igual a esse, tá? O trapézio escaleno, todos os lados de medida diferente. Aí, os quatro lados são diferentes. É a mesma coisa do triângulo. Triângulo escaleno possui todos os lados diferentes. Triângulo retângulo possui um ângulo de 90. Aqui, no caso, possui dois. Trapézio isósceles, lá no caso do triângulo. No triângulo isósceles, dois lados iguais. Trapézio isósceles, dois lados iguais e os dois lados que não são paralelos. Losango, que é a famosa pipa. Quadrilátero equilátero, ou seja, formado por quatro lados iguais. Qual a diferença dele para o quadrado? Então vamos ver aqui, ó, o losango junto com o quadrado e o retângulo é considerado paralelogramo. Ou seja, é um polígono de quatro lados, quais possuem lados e ângulos opostos congruentes paralelos. Qual a diferença do quadrado? Porque no caso aqui do losango não possui, então aqui losango não possui os quatro ângulos iguais. Os quatro ângulos é um aqui iguais. Então, pessoal, aqui o losango ele possui os quatro lados iguais, mas não possui os quatro ângulos iguais. Os ângulos são diferentes. Só que os ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Congruente, pessoal, em matemática é sempre igual. E esse ângulo aqui é congruente, é igual a esse. Então, os opostos. O que é oposto? O que está de frente. Então, o roxinho de frente por roxo é igual. O verde de frente por verde são iguais. Outra coisa que ele falou aqui, que um quadrado, um retângulo e um losango são considerado paralelogramo. O que é paralelogramo? Todos os lados paralelos. Só que diferente do retângulo, ele não possui quatro ângulos iguais. Não possui quatro ângulos retos. Ele só possui os lados 2 a 2 paralelos. 2 inclinado e 2 na horizontal, nesse caso aqui. E, por último, o círculo. O círculo, figura geométrica plana caracterizada pelo conjunto de todos os pontos de um plano. O raio R do círculo corresponde à medida da distância entre o centro da figura até a sua extremidade. Então, eu pego aqui, esse círculo, na verdade, aqui a figura ficou esquisita, parecendo uma fórmula oval. Mas é um círculo, tá? O círculo seria mais assim. Então, se eu pego aqui do centro até a borda, eu chamo isso de raio. Se eu pego de um lado ao outro, passando pelo centro, eu tenho o diâmetro, tá, pessoal? Então, raio e diâmetro. Diâmetro é o quê? Passa pelo centro e vai de uma borda a outra. Ou seja, diâmetro. Opa, deixa eu apagar aqui que está tudo errado isso aqui. Deixa eu escrever de novo. Diâmetro. Diâmetro é igual a raio mais raio. Ou seja, igual a 2R, 2 raios. Então, o diâmetro, pessoal, ele vai daqui, chega aqui a um raio e daqui até aqui outro raio. Então, R mais R. Ok, pessoal? Esse é o diâmetro. Sistema métrico decimal. Então, agora a gente vai trabalhar com as medidas. Nós vimos a parte de figuras, agora vamos ver a parte da questão de transformação de unidade. Medidas de comprimento. Para medirmos comprimento, usamos como unidade o metro, representando o metro pelo símbolo M aqui. Lê-se metro. Medidas maiores que o metro. Então, 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Interessante guardar isso aqui é muito usado. Nós usamos isso no dia a dia, quilômetro por hora. Vou andar tantos quilômetros, de cidade a tal cidade a tantos quilômetros. 100 metros, 1 hectômetro, não é muito usado. 10 metros, 1 decâmetro, também não é muito usado. Medidas menores que o metro. 1 decímetro, usa bastante. A régua, lá, quando a gente vê a marcacinha maior naquelas réguas de 30 centímetros, é 1 decímetro. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. Ou seja,
E 10 decímetros é igual a 1 decímetro é igual a 10 centímetros, tá? Outra comum também aqui, ó, centímetro. O que é centímetro? 1 metro é igual a 100 centímetros. Outra aqui, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, eu pego o metro, divido em 10, eu tenho um decímetro. Divido em 100, eu tenho um centímetro. Divido em 1000, eu tenho um milímetro. Então, 1 decímetro é igual a 10 centímetros, que é igual a 100 milímetros. Ok, pessoal? Transformações de unidade de medida de comprimento. Então, cada unidade de medida de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, ó, a unidade aqui, ó, o quilômetro, é 10 vezes maior que a unidade inferior. Ok, pessoal? Então, sempre nós vamos fazer assim. Então, indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Assim, para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, basta multiplicar por 10. Isso que eu estou falando. Se eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicando por 10. Cada unidade da medida de comprimento é 10 vezes menor que a unidade imediatamente superior. Assim, para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, basta dividir por 10. Então, da esquerda para a direita, então daqui para cá eu multiplico por 10, de lá da direita para a esquerda eu divido por 10. Ok, pessoal? Vamos guardar isso. Aqui, pessoal, tem um jeito prático de fazer que é andar com uma vírgula. Primeiro nós vamos memorizar a sequência. Primeiro eu vou fazer o seguinte, coloco aqui no meio M de metro. Aí eu vou pôr 3 M's para cá, 3 M's para cá, M, M, M. Ou seja, tem 7 M's aqui. Aqui é o km, que é o maior, que é o quilômetro. Aqui é o hectômetro. Aqui é o decâmetro. Aqui tem um A, pessoal. Deixa eu apagar aqui, que é o decâmetro, tem um Azinho aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, decâmetro. Metro fica sozinho. Aqui é decímetro, dm. Então, por isso que aqui tem um dA. Porque aqui é decâmetro e aqui é decímetro. Para não confundir, o decâmetro tem dA. Centímetro, milímetro. Aqui, pessoal, quilômetro, quilo. Então, lembra um pouco a letra K. Então, hectômetro, H, decâmetro, dA. Metro sozinho, decímetro, D, decímetro. Centímetro, tem o C. Milímetro, tem um M. Ok. Então, se eu venho daqui para cá, eu vou dividir por 10. Se eu venho daqui da esquerda, se eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10. Se eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Quer ver? Vamos voltar aqui. Ó, aqui na parte anterior. Opa! Então, se eu venho... Ok, então isso aqui. Agora tem outro detalhe que é andar com a casa com a vírgula. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2,3 e quero chegar aqui, ó, a decímetro. Repare que aqui em cima não tem nenhum número, é como se fosse 1. Então, cada unidade que eu pular, vou pular uma casa. Então, aqui, ó, vou pular uma mais uma igual a 2 casas. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? A vírgula está aqui, eu tenho que pular 2 casas. Então, vai ficar 2,30, 0. Porque, ó, a vírgula estava entre o 2 e o 3, então pulei uma, 2. Então, ficou 230 decímetros. Então, 2,3 decâmetro é a mesma coisa que 230 decímetros. Essa vírgula e esse zero aqui, pessoal, posso tirar, tá? Não preciso deixar. Ok. Então, se eu estou indo... E eu ando com a vírgula para o lado que eu estou indo. A quantidade de casa. Então, se eu tenho aqui, sei lá, 23,451 centímetros. Então, estou aqui. Quero chegar aqui, ó. Então, agora eu vou andar para o outro lado. Agora eu vou andar para a esquerda. Então, a casinha tem que andar para a esquerda. Primeiro eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, vai ficar o quê? 0,0023,451 hectômetro. Então, vamos lá. A vírgula estava entre o 3 e o 4. Estava aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Vem 4 casinhas. Então, a ideia é isso, pessoal. Ao invés de eu memorizar, multiplica, divide, eu ando com a casinha, para o lado que eu estou indo. Cada unidade que eu pular, eu pulo uma casa.
Se eu estou saindo da direita para a esquerda, eu vou pulando para a esquerda. Se eu estou saindo da direita para a esquerda, eu venho pulando para a esquerda. Cada unidade eu pulo uma casinha e tranquilo. Então eu não preciso guardar essa história de vezes 10 dividido por 10, tá, pessoal? Outras unidades de medida de comprimento, algumas é bom guardar. A polegada aqui é só mais a título de curiosidade, então a polegada é 2,54 centímetros. O pé equivale a 30,48 centímetros. A jarda, 91,44 centímetros. A milha terrestre, 1.600 metros ou 1,6 metro. E a milha marítima, a 1.852, que é aproximadamente 1,8 metros. Perímetro de um polígono. Perímetro de um polígono é a soma da medida dos seus lados. Pessoal, perímetro tranquilo. Soma dos seus lados. Numa circunferência, o diâmetro é o segmento que une dois segmentos de uma circunferência que passa pelo centro. Já tinha falado isso. Raio é o segmento que une o centro a qualquer ponto de circunferência. Ok. Observe que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Já tinha feito isso. O comprimento de uma circunferência C dividido pelo diâmetro D é um número π. Pessoal, esse número π é um número irracional, como vocês já viram na aula de números reais. Então, ele é aproximadamente 3,14, tá, pessoal? Que está aqui embaixo. O número π vale aproximadamente, mas não é. Ele tem 3 pontinhos aqui, tá, pessoal? Então, na verdade, ele tem infinitas casas decimais depois da vírgula. Por isso que ele é dito um número irracional. O comprimento de uma circunferência C dividido dá o número π. Então, comprimento dividido por D dá π. Logo, então aqui, pessoal, vamos lá. Olha que interessante. Se eu pegar o comprimento da circunferência, que seria o seu perímetro, que é o entorno, dividido pelo diâmetro D, isso é igual a π. Se eu quiser isolar aqui esse C, o D não está dividindo o C, porque toda fração é divisão de cima pelo de baixo. Se o C está dividindo, se o D está dividindo o C, ele passa multiplicando. Então, o tamanho da circunferência é o quê? π vezes D. Só que, melhorando um pouco essa fórmula, D não é igual a 2 vezes R, logo C é igual a π vezes 2 vezes R. Melhorando assim para ficar do jeito que o pessoal fala, 2πr. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, 2 vezes o raio vezes π. Ou, se você quiser guardar assim, é igual ao diâmetro vezes π. Tá? E vale de cada um. Então, eu posso guardar essa aqui. O comprimento da circunferência é diâmetro vezes π, ou o comprimento da circunferência é 2πr, 2 vezes o raio vezes π. Ok, pessoal? Então, vai depender de como você guardar. Muito importante guardar essa fórmula de comprimento da circunferência. Tanto faz uma fórmula como a outra. Aí, na hora, você só vai ter que saber manipular. Se você guardou a de diâmetro e foi dada em raio, você tem que multiplicar o raio por 2. Se você guardou a de raio e deu diâmetro, você tem que dividir o diâmetro por 2. Então, pessoal, raio é igual ao quê? Diâmetro dividido por 2. E diâmetro é igual a 2 vezes o raio, porque o 2 está dividindo, passa multiplicando o R, tá? O raio. Ok, pessoal? Área de figura plana. Agora entrou no que era, vamos dizer assim, a matéria o conteúdo dessa aula. Só que eu passei por essas introduções porque caso você tivesse afastado um tempo dos estudos e não soubesse, então eu achei melhor começar da base. Porque matemática, pessoal, a gente precisa ter a base. Se a gente não sabe somar, dividir, se a gente não sabe o que é um polígono, a gente muitas vezes não consegue resolver questões de área, por exemplo. Então eu preciso passar pela base, começar pela base. Por isso que as minhas aulas eu comecei lá com soma, com as operações básicas, somando, subtraindo, dividindo, multiplicando, que foi uma das primeiras aulas. Passei contas com números inteiros, números negativos, com fração. Porque eu preciso ter a base bem consolidada para eu aprender matemática. Matemática não adianta. Se você não sabe a base, você precisa voltar e pegar a base. Ok, pessoal? Por isso que eu comecei com a base, com os fundamentos da matemática. Para a gente agora sim, agora a gente está com matéria vamos dizer assim, que costuma cair em concurso, que é a área. Tá, pessoal?
Então, área de figuras planas. A medida de uma superfície chama-se área. O que é medida de superfície? Eu tenho uma superfície aqui, e isso tudo aqui dentro, ó, quando eu quero preencher essa figura toda aqui, eu chamo isso de área, tá? É o famoso, assim, no exemplo do dia a dia, eu tenho um piso de uma sala e quero saber quantos metros quadrados eu vou gastar de piso. Ou seja, quantos metros quadrados eu vou gastar para eu preencher essa área aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu estou preenchendo a área, ó. Eu estou preenchendo a figura. Então, a figura vai ficar completamente preenchida. Isso se chama área. Então, aqui, ó, se eu estou cobrindo a minha sala de piso, eu estou o quê? Se eu vou colocar piso na minha sala, eu vou cobrir o piso, o chão, vamos dizer assim, da minha sala de piso. Então, isso é a área. É a figura cheia, completa. Ok, pessoal? Isso é a área. O metro quadrado, aqui, pessoal, no S2 é em cima aqui, ó, é um expoentezinho. É assim, ó, metro quadrado. Assim. É a unidade fundamental das medidas de superfície. Para medir a superfície, além do metro quadrado, podemos usar, então, tem o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, a mesma coisa daquela hora, mesma sequência, decâmetro quadrado, só que agora, repara, ó, ele tem um 2 em cima. Então, quando eu estou falando medida de comprimento é uma direção só. Então, o comprimento é uma direção só. Então, só tem umzinho aqui e, na verdade, ele nem aparece. Por quê? Uma direção. Área eu tenho duas direções. Um lado vezes o outro. Então, aparece esse 2zinho aqui, ó. Aqui, ó. O metro já está lá. Aqui, 1 decímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, 1 milímetro quadrado. Ok, pessoal? Transformações de unidade de medida de superfície. Agora, pessoal, cuidado. Lá na unidade de comprimento, era umzinho que estava em cima, não aparecia, então era 1, eu multiplicava. É a mesma ideia de lá. Eu, da esquerda para a direita, multiplicava por 10. Agora eu vou multiplicar por 100. Como eu tenho um 2, eu tenho que ter 2 zeros, tá? Ou 10 elevado a 2, que seria o correto, né? Mas aqui dizendo de modo informal, se eu tenho o número 2 aqui, eu tenho 2 zeros. Então eu multiplico por 100. Então, da esquerda para a direita, eu multiplico por 100. Da direita para a esquerda, eu divido por 100, tá, pessoal? Então, a mesma ideia daquela ali, só que aumentou um zero. A mesma história daquela hora. Então, vamos lá. Colocar o M, 7 M's, tá? Depois eu venho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que agora, pessoal, lá não tinha nada aqui. Era 1. Agora terá o 2. Então, 2, 2, 2, 2. Pessoal, mesma coisa daquela hora. Não preciso lembrar essa história de multiplicar e dividir. É só andar com a vírgula. Então, eu tenho aqui, sei lá, 25,2 metros. Quero chegar aqui em centímetro quadrado. Agora, pessoal, só toma cuidado. Não tem 1, 2 aqui em cima, então a cada unidade eu vou pular 2 casas. Então, eu vou pular daqui para cá 2 casas. Agora, daqui para cá, mais 2 casas. Então, eu vou pular 4 casas. Então, pessoal, vai ser o quê? 25, 2. Então, estava aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então, ó, estava entre o 5 e o 2. 1, 2, 3, 4 casas. Logo, a vírgula fica aqui. Ok, pessoal? Que eu posso apagar essa vírgula lá. Não precisa essa vírgula no final, tá? Mas eu preciso saber disso. Então, se eu estou indo para a direita, vou de cada unidade que eu pular, eu pulo 2 casas. Se eu pular 3 unidades, pulo 6 casas. 2 mais 2 mais 2, 3. E se eu for para a direita, da direita para a esquerda, a mesma coisa. Tenho, sei lá, aqui 451,2 metros. E quero chegar a quilômetro. Só que agora eu vou para a esquerda. Então, isso aqui é um 4. Ó, daqui para cá, 2 casas, mais 2 casas, 4 casas, mais 2 casas, 6 casas. Então, vou pular 6 casas. Então, vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 0, 0, 451, 2. Ó, estava aqui a vírgula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pessoal? Essa é a ideia. Então, você não precisa memorizar essa história de multiplicar e dividir. Até porque, tem hora você vai multiplicar por 10, dividir por 10, hora você vai multiplicar por 100, dividir por 100. E aqui nessa aula eu não vou passar, mas pretendem fazer aulas futuramente sobre volume. Volume vai aparecer um 3 aqui em cima. Então, cada unidade vai pular 3 casas. Então, aí você vai multiplicar por 1000.
ou dividir por 1000. Então, pessoal, guarda isso. Se eu não tenho nada aqui em cima é 1, então cada unidade eu pulo uma casa. Se eu tenho 2, cada unidade eu pulo 2 casas. E o 3, eu vou pular 3 casas. É essa a sequência lógica. E outra coisa, a vantagem de guardar isso aqui é que você vai andar com a vírgula para onde você está indo. Se você está indo da esquerda para a direita, você vai andar para a direita. Se você está saindo da direita para a esquerda, você vai andar para a esquerda. E aí conta quantas unidades. Nesse caso aqui, cada unidade eu pulo 2 casas. Vou lá, conto as vírgulas e transformo. Tá? Agora, é claro que algumas medidas transformam mais fácil. E que é bom a gente lembrar. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro, 100 centímetros é igual a 1 metro, 1000 milímetros é igual a 1 metro. Aí você até transforma mais rápido. Mas a regra geral aqui serve para qualquer caso. Ok, pessoal? Outras unidades medidas de área, aqui eu botei mais a título de curiosidade. Um área corresponde à área de uma superfície quadrada de 10 metros. 10 vezes 10 é 100. Se é 10 metros de lado, 10 vezes 10, 100 metros quadrados. 1 hectare corresponde à área da superfície quadrada de 100 metros de lado. Então, 100 vezes 100, isso é igual a 1 vezes 1. 1 tem 1, 2, 3, 4, 0. 4, 0 aqui embaixo, então 10.000 metros quadrados. Área do quadrado. Então, agora nós vamos começar com as áreas aqui. Área do quadrado. Quadrado não é uma figura de 4 lados iguais? Ok. Então, aqui é L, aqui é L. Pessoal, área é basicamente um lado vezes o outro. Então, é o quê? Lado vezes lado. Aqui eu tenho bases iguais, então repito a letra, L. Tem um aqui que não aparece, um aqui que não aparece. Lembra lá de número? Bases iguais. Vou fazer um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Quando era multiplicação, o que eu fazia? Repetia a base, que é o 2, e somos expoente, ou seja, 2 elevado a 3 mais 4, 7. A letra é a mesma coisa. Eu não tenho letra iguais? Repito a letra e somos expoente. 1 mais 1, 2. Então, L ao quadrado. Isso é a área do quadrado, porque os lados são iguais. Área do retângulo. A área do retângulo, pessoal, os lados não são iguais. Um é maior que o outro. Então, a área do retângulo, cujo comprimento é A e a largura B, é dada por AB. A vezes B unidade de área. Ou seja, a área do retângulo é A vezes B. Ok, pessoal? Um lado vezes o outro. Continua sendo a mesma ideia. Um lado vezes o outro. Área do paralelogramo. A mesma coisa. A área do paralelogramo encontra-se multiplicando o seu comprimento A pela sua largura B. Só que tome cuidado agora, pessoal, porque o paralelogramo é uma figura parecida com isso aqui. É o seguinte. O comprimento A, que eu chamo de base, pela sua largura B. Opa, aqui está errado. Não é pela sua largura B, não é. Pessoal, peço perdão aqui, ó. Não é pela sua largura B. Ah, tá até aqui a altura. Então, deixa eu apagar aqui. Só tem um probleminha aqui. Não é pela sua largura B. É pela sua... Vou até mudar a letra aqui. É pela sua altura, pessoal. Então, por favor, apagar aqui. Peço perdão. Então, aqui é altura. Altura. Que em alguns lugares nem chama de B, chama de H. Então, altura H. Ou seja, a fórmula do não é A vezes B, é A vezes H. Pessoal, por que isso? Esse lado é B, mas não é A vezes B, porque esse lado está inclinado. Então, ele é vezes H. O que é H? É a distância entre um lado e outro em relação à base. Então, se eu chamei isso aqui de base, a altura, que é a distância em linha reta de A até o outro A, que é o outro lado, H. Então, a área de paralelogramo, tome muito cuidado, não um lado vezes o outro. Na verdade, isso só funciona para o quadrado e para o retângulo. Para a área do paralelogramo, é a base aqui, vezes a altura, que é a distância em linha reta de um lado, desse lado base até o outro lado. O lado oposto dele, que é paralelo. Ok, pessoal? Então, tome muito cuidado. Não é A vezes B, não é um lado vezes o outro. É A vezes H. Ok? Pessoal, a área do losango. O losango é a tal da pipa, vamos dizer assim. Aí ele tem duas diagonais. Tem essa diagonal aqui, sei lá, que eu vou chamar de Dzão, que é a diagonal maior, e essa diagonal aqui que eu vou chamar de Dzinho, diagonal menor. Área do losango. Uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Então, simples. Área do losango. Uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Área do trapézio.
A área do trapézio é igual a metade do produto da altura pela soma de suas bases maior e menor. Então, vamos fazer um trapézio aqui. Trapézio. Essa figura aqui. Então, tenho a base maior, que eu vou chamar de Bzão, a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Qual que é a área? Então, Bzão mais Bzinho vezes Bzinho vezes H, que é o quê? A altura entre os lados paralelos, ou seja, a distância em linha reta de um lado paralelo ao outro lado paralelo. Isso tudo é dividido por 2. Ok, pessoal? A área do triângulo. O triângulo ele tem várias formas de calcular a área. A mais básica é essa. Então, vamos lá. A área do triângulo pode ser calculada de diferentes modos, dependendo dos elementos conhecidos. Conhecido o lado B, base, e a sua altura correspondente a H, a área é igual a metade do produto da base pela altura. Ou seja, B, produto é multiplicação, tá, pessoal? Multiplicação. Toda vez que eu falar em produto na matemática, eu estou falando em multiplicação. B vezes H dividido por 2. Então, a ideia é isso. Por que é essa fórmula? Vamos pensar no retângulo aqui. Vamos pensar no retângulo AB de base vezes H de altura. Ou seja, um lado vezes o outro. Só que eu não posso dividir o retângulo em duas partes. Logo, a área desse triângulo aqui é o quê? Metade do retângulo. Mas a área do retângulo não é B vezes H, um lado vezes o outro? Mas se é metade, como que eu represento a metade matemática? Eu divido por 2. Logo, o triângulo, porque forma 2 triângulos. Então, a área de um triângulo é o quê? A área desses triângulos aqui é o quê? A área do retângulo, B vezes H dividido por 2. Ok, pessoal? Agora, outra fórmula. Conhecidos os lados A, B e C. E são lados diferentes. É um triângulo escaleno. Então, A, B, C. Calculado pela fórmula de Heron, sendo o semiperímetro P a soma dos lados dividido por 2. O que é semiperímetro? Perímetro não é a soma dos lados? Semi é uma coisa que está perto, mas não é. Nesse caso aqui, o semi é metade. Então, vou botar aqui, ó, metade. Esse semi aí, nesse caso específico, está representando a metade. Então, eu somo os lados, acho o perímetro, e o Pzinho é o semiperímetro. Isso dividido por 2. Como que a área saber, então? Isso é bom, pessoal, porque para calcular a área de terreno. Porque normalmente a área de terreno, os triângulos não têm os lados iguais. Quando a gente está trabalhando com os exercícios escolares, é fácil você produzir um triângulo retângulo, que aí fica fácil fazer pela área, pela primeira fórmula de área. B vezes H, base vezes altura dividido por 2. Mas no dia a dia a gente encontra, claro que em construções a gente encontra muito triângulo retângulo. Mas se eu tenho um terreno irregular, os lados são diferentes. Então eu posso usar essa fórmula. Como que é essa fórmula? Abro uma raiz. Então é raiz quadrada de quê? Semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Lembrando de expressões, primeiro eu calculo entre parênteses. Então eu resolvo essa subtração, resolvo essa subtração, resolvo essa subtração. E repare que quando não tem nem mais nem menos, isso é vezes. Então, vezes, vezes, vezes. Então, pega o semiperímetro e subtrai do lado A, depois subtrai do lado B, subtrai do lado C, e esse resultado eu multiplico pelo próprio semiperímetro. Ok, pessoal? Essa é a fórmula de Heron. Tem outra fórmula para o triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, já que o triângulo equilátero ele possui 3 lados iguais. Lembra lá da definição? Então, esse lado é igual ao quadrado vezes a raiz de 3, isso tudo dividido por 4. Então, a fórmula de Heron é essa, a fórmula do triângulo equilátero é essa. Pessoal, tem como provar essa fórmula aqui, mas aí eu dependeria dos conceitos de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, que eu não passei ainda, pretendo gravar aula disso futuramente. Mas aqui, pessoal, memoriza a fórmula, tá? Lá, depois em próximas aulas, sabendo depois do teorema de Pitágoras, tem como provar essa fórmula aqui, tá, pessoal, do triângulo retângulo. E a área do círculo, qual que é a área do círculo? É dada pelo produto do raio pelo quadrado, pelo produto do raio ao quadrado vezes π. Então, esse aqui, ó, raio ao quadrado vezes π. Isso é a área do círculo. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.